agrada a um e desagrada ao outro. E ele está falando assim: é impossível uma pessoa servir ao Deus Todo-Poderoso e ao Deus Mamon, que significa o dinheiro. E o seguinte, embaixo ele vai trazer um ensinamento curioso, dizendo assim: por isso eu digo, não preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem ao quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que a veste. Olha que ensinamento, meus irmãos, Jesus traz essa manhã. Ele cuida da nossa preocupação, da nossa ansiedade. Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito complicado. Sempre teve dificuldade, mas estamos vivendo um tempo mais difícil porque a ansiedade, a preocupação, ela tem tomado conta da nossa vida. E ele fala assim: não andem vocês preocupados com essas coisas, com coisas alguma. Porque ele fala assim: não andem vocês preocupados com a comida, não andem vocês preocupados com o que vestir, porque ele faz uma comparação que não é maior, não é melhor a vida do que a comida, não é melhor o corpo do que o vestido. Então ele nos chama a atenção para a gente cuidar, ter um cuidado da nossa vida, do que se preocupar com as coisas, porque a nossa vida, ela é mais importante que a comida, e a nossa vida e o nosso corpo mais importante do que a veste. Então muitas vezes a gente se preocupa mais com a comida, se preocupa mais com as vestes, do que com a nossa própria vida e com o nosso próprio corpo. Porque quando a pessoa é tomada por uma ansiedade, por uma preocupação, ela deixa a preocupação tomar conta de si, e ela deixa de cuidar da sua própria vida, deixa de se preocupar do seu próprio corpo. Então ela se torna a preocupação maior. E o cuidado de Jesus é: olha, não se preocupe com isso, não deixe essa ansiedade, essa preocupação com essas coisas tirar o foco de algo que é mais importante, que é a nossa vida, de algo que é mais importante, que é o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Ele diz: olha, não andeis vocês preocupados com isso. E é isso que muitas vezes nos tira a preocupação, nos colocando a preocupação nas nossas contas para pagar. Lógico que a gente temos que ter esse objetivo, esse cuidado de andar com as coisas certas, mas é certo, meu irmão, que devemos cuidar primeiramente do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma, e não andar se preocupando com isso. Porque muitas vezes tem pessoas que tiram até a sua própria vida, não é verdade? Ela se preocupa tanto, ela deixa tanto se levar pela ansiedade, pela preocupação, que ela acaba tirando a sua própria vida, se matando. Tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que se isolam. Então, a ansiedade, a preocupação é tema também de Jesus em sua palavra, ensinamento para cuidar do seu corpo, para nos dar fortalecimento. Ele pede uma comparação: meu irmão, olha vocês para as gramas do campo e para as gramas da roça, como o Senhor cuida das árvores. Ele fala assim: olha, as árvores, elas não plantam, não semeiam, não guardam celeiros, mas todos os dias ela é alimentada. Todos os dias. Só que a preocupação, só que a ansiedade não deixa nem a gente olhar, observar a criação de Deus, olhar para o que Deus criou, para o que Deus está fazendo. Olha para os campos no tempo seco, de repente está tudo seco, parece que está morto, parece que a grama não está verde, mas de repente Deus, com o seu cuidado, com a sua misericórdia, manda chuva e elas voltam a ficar tudo verdinho. Então, mais ou menos também a nossa vida, meus irmãos. O
pelas plantas, que tanto Ele cuida. Então Ele chamou a nossa atenção nessa manhã: olha, não preocupei vocês com essas coisas. O interessante aqui, meus irmãos, que ele diz assim no 27: mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um pouco a sua estatura? Ele faz uma pergunta para vocês nessa manhã: qual de vocês, com as suas preocupações, com as suas ansiedades, vai acrescentar um povo na sua vida? O que é um povo, meu irmão? Era um método usado naquele tempo de Jesus para se medir uma distância, uma profundidade, uma altura. Um povo dá mais ou menos o que? 45 centímetros, meio metro, para você entender. Que era uma medida utilizada daqui do cotovelo até a ponta do dedinho, que era uma medida que eles faziam. Ou seja, qual de vós, com a sua preocupação, vai acrescentar alguma coisa na sua vida? Ou seja, qual de vocês, com a sua preocupação, com a sua ansiedade, vai resolver alguma coisa na sua vida? Resolve. Ele está dizendo assim: você não vai adiantar nada, você está preocupado, você está ansioso, porque isso não vai acrescentar nada na sua vida. Qual de vocês, com a sua preocupação, você acha que vai resolver? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a sua preocupação vai resolver? Não vai acrescentar nada. Vai levar você a ficar doente, levar você